A ideia é que essa aula ela sirva como base para tudo aquilo que vocês vão ter relacionados ao envelhecimento na geriatria, na clínica médica e áreas correlatas. Tá? Vamos começar com algumas definições bem simples que favorecem e que facilitam o entendimento desse processo. Primeiro, do ponto de vista bem direto, fisiopatológico para a gente, o que é envelhecimento? Envelhecimento é a redução da capacidade adaptativa e a diminuição da reserva funcional. Tá? Por que esses dois componentes são tão importantes? Primeiro, todos nós temos nos diferentes órgãos e sistemas uma chamada reserva funcional. Uma capacidade de desenvolvimento e de atuação de um órgão além daquilo que a gente precisa. Tá? Algumas pessoas vivem no limite dessa reserva funcional, outras não. Em condições fisiológicas, todos nós temos uma boa reserva para fazer frente a quaisquer estímulos que se imponham ao indivíduo. Por exemplo, se amanhã algum de vocês, passando na pediatria, ganha uma pneumonia, o efeito que essa pneumonia vai ter em vocês é diferente do efeito que a mesma pneumonia, causada pelo mesmo agente, com o mesmo grau de comprometimento, causaria num paciente de 70 anos, por exemplo. Qual é a diferença básica? A diferença básica é a reserva funcional. É o que a gente tem de capacidade sobrando para ser queimada com doenças, com condições adversas, coisas do tipo. Tá? Dentro desse processo, perder a reserva funcional é uma característica muito importante, porque ela não necessariamente aumenta a suscetibilidade a uma determinada doença, mas ela faz com que o mesmo grau de comprometimento represente uma manifestação clínica mais exuberante, tá? E às vezes de mais difícil tratamento. Daqui a pouco a gente vai olhar isso com exemplos. E eu também tenho redução da capacidade adaptativa, que é diferente da reserva funcional, mas que não é menos importante no processo de sobrevivência do indivíduo. Toda vez que eu tenho alguma alteração vascular, por exemplo, eu preciso aumentar a minha frequência cardíaca ou aumentar o meu débito cardíaco, preciso fazer frente a esse estímulo. Ou então, dependendo da situação, o meu rim precisa responder de maneiras diferenciadas. Aumentar a filtração glomerular, ou aumentar a reabsorção de líquido, ou não, ou liberar muito líquido, diminuir a reabsorção de sódio para que eu perca mais líquido. Essas adaptações são geralmente mais rápidas no indivíduo jovem. Quando a gente envelhece, a gente perde essa capacidade adaptativa. Mesmo serve para os processos de adaptação induzidos por quaisquer motivos. Por exemplo, alguém na faixa etária de vocês que frequente com certa regularidade a academia e faz exercício físico, tem uma capacidade adaptativa de ganhar massa muscular muito maior do que um paciente idoso. Tá? A partir disso aqui, a gente tem algumas definições associadas. O que vem a ser a senescência? A senescência são os efeitos anatômicos e funcionais naturais do processo de envelhecimento. Esses efeitos anatômicos são isso aqui. Tá? Então, a senescência é esse processo de envelhecimento natural, que acontece independente de qualquer efeito adverso que você tenha no indivíduo. Diferente da senilidade, tá? Que são as alterações produzidas pelas afecções que podem acometer o idoso. Aqui eu não estou mais falando do processo fisiológico de envelhecimento ou de alteração funcional. Eu estou pensando numa afecção que pode atingir o indivíduo idoso. Geralmente, essa afecção ela é secundária
a esse processo, ela tem como pano de fundo esse processo, mas esse processo não é o causador, ele só é a circunstância sobre a qual acontece uma dessas afecções. Tá? Por exemplo, a gente vai ver que no processo de senescência eu tenho uma diminuição progressiva da fixação de cálcio no osso. Tá? Isso leva a um quadro que a gente chama de osteopenia, de redução da trama óssea, da matriz óssea desses ossos, levando a um certo grau de fragilidade, e esses pacientes podem ter mais facilmente, frente a uma queda, por exemplo, uma fratura óssea. Isso não foi causado por essa redução de reserva funcional do osso, tá? Mas teve isso como pano de fundo. Para começar a estudar esse processo de envelhecimento, a gente tem que olhar um pouquinho para os dados históricos e lembrar que a expectativa de vida da população era bastante baixa até meados do século XIX. Né? Apenas com a melhora das condições de saneamento básico, do controle às doenças infecciosas, seja através de tratamento, seja através de vacina, nós conseguimos melhorar muito as expectativas de vida. Então, até muito pouco tempo atrás, a gente não tinha tempo de envelhecer. A gente era comprometido por quadros relacionados a infecções de uma forma muito mais exuberante, que facilitavam ou que diminuíam a nossa expectativa de vida. Com o envelhecimento progressivo da população, a gente conseguiu observar que alguns pacientes eles sobreviviam por mais tempo sem doenças, e às vezes alguns pacientes morriam sem ter uma doença claramente especificada. Isso a gente vê hoje. Não são incomuns os casos de pacientes muito idosos que chegam aqui no VO, a gente faz autópsia e não encontra uma causa básica de óbito muito evidente. É um paciente que tem um certo comprometimento vascular, mas isso é esperado. Agora não tem um infarto, não tem um acidente vascular encefálico, não tem um quadro claro de insuficiência renal, nada disso. Né? Por que esses pacientes morrem, no fim das contas? Pelo processo de senescência. Para estudar isso, a primeira dúvida que surgiu foi: por que a gente envelhece? Qual é o problema? O que está por trás do envelhecimento? E uma das coisas mais básicas que está por trás do envelhecimento é a replicação celular. Por alguns motivos, as nossas células simplesmente param de replicar até um determinado momento. Tá? Elas têm uma taxa de duplicação e depois de um determinado momento elas param de se dividir. Todas elas? Não, algumas. E não ao mesmo tempo. Tá? Em momentos diferentes. Mas esse processo vai se acumulando. Como que isso foi estudado? Um grupo pegou células fibroblastos, tá? Ativados com capacidade de proliferação de 3 indivíduos. Um indivíduo neonato, de 3 grupos na verdade, né? Neonatos, de um paciente com 100 anos e um paciente com síndrome de Werner. Vou mostrar algumas imagens depois para vocês, mas síndrome de Werner é uma doença que está relacionada a um envelhecimento muito precoce. Tá? É quase um curioso caso de Benjamin Button, mas as pessoas não ficam mais jovens ao longo do tempo. Elas só envelhecem mais rápido e continuam perdendo as suas características funcionais. Então, são pacientes que aos 40 anos parecem que têm 80, 90. Tá? Quando chegam a isso, às vezes eles morrem muito antes dos 50 anos. Tá? E o que eles viram? Aqui eu tenho um número de células, né? E aqui eu tenho o tempo, o nível de duplicação dessa população. O que acontece? A população de neonatos tem um tempo grande em que essas células ficam se proliferando. Então a perda de células é compensada por uma nova
proliferação. E essas células se proliferam, elas têm tempos de proliferação. Depois de um determinado tempo, essas células param de proliferar, param de uma vez, vão reduzindo. E isso implica uma redução do número total de células com o tempo. E esse nível de duplicação é maior, o tempo que a célula fica duplicando é maior no neonato, é menor no paciente com 100 anos e é praticamente nula no paciente com síndrome de Werner. É um paciente que já nasce envelhecendo, tá? Envelhecendo em um ritmo acelerado. Isso aqui explica algumas coisas. Quer dizer, as nossas células, a gente chega num determinado momento que as nossas células começam a parar de se dividir, elas não se repõem adequadamente. Isso leva claramente a alguns aspectos de reserva, de redução de reserva funcional. Eu tenho menos estrutura orgânica para conseguir lidar com aquelas necessidades ou com aquela possível capacidade máxima. Mas, um outro aspecto passou a ser estudado. Só o número de células responde essa pergunta? E a resposta é que não. O número puro e exclusivo de células não responde essa pergunta. A gente precisa de outros elementos. E um dos elementos está aqui, ó. Esse é um estudo que pegou algumas células. Então aqui a gente tem um número de células visto através da concentração de actina, que é um filamento da célula. E eles mediram a atividade da ATPase, o índice de atividade da ATPase. E o que se viu é que nos pacientes idosos, esse índice era consistentemente menor do que nos pacientes jovens, mostrando que não é só um problema da quantidade de células, mas sim do funcionamento dessas células. Não é que essa célula simplesmente resolve morrer e morre, ela passa por um período, ou algumas delas passam por um período de desestabilização funcional, que ela não consegue realizar suas funções de forma adequada. Tá? Então, não só o número, mas a capacidade funcional dessas células está impactada. Quais são os mecanismos fisiopatológicos que são associados a isso? A gente tem alguns deles aqui, nós vamos passar por eles, estudando cada um mais especificamente, para ver depois como que isso constitui a base das alterações orgânicas que a gente vê e qual a repercussão clínica disso. Primeira coisa é o encurtamento dos telômeros. Vocês se lembram lá da biologia molecular e da biologia celular que todo o nosso material genético, todo o nosso DNA nas pontas, que representam as porções terminais dos cromossomos, que nessa região nós temos algumas sequências repetidas de aminoácidos. Essas sequências repetidas de aminoácidos, elas representam, na verdade, uma forma de proteção para o material genético. Tá? Elas fazem como se fosse uma capa para esse material genético. Essa sequência se chama telômero. Tá? E o telômero ele pode estar interferindo em diversos aspectos da vida da célula, dependendo do tipo da célula. Todas as células têm telômeros. Eles têm um tamanho definido. A cada divisão celular, eu perco um pedaço desse telômero. Até que chega um determinado momento em que esse meu telômero é tão pequeno que a célula não reconhece mais que aquele DNA está protegido, está com aquela capa protetora. E se ele não está com aquela capa protetora, isso é considerado um dano ao DNA. Dano ao DNA só tem uma solução para que essa célula, quando eu tenho dano ao DNA, só tem uma solução para que essa célula escape da morte, que é eu conseguir fazer o reparo desse DNA. Como que eu reparo a deficiência de telômero? É construindo mais sequências repetitivas. Quem faz isso? A telomerase. Tá? Uma enzima que existe
que a gente tem codificada em todas as nossas células, mas que só é expressa em grupos especiais de células. E justamente por isso a gente não consegue, em células somáticas normais, repor esses telômeros. E se a gente não repõe esses telômeros, quando eles acabam, isso é considerado um dano letal ao material genético da célula. Toda vez que eu tenho dano letal, o caminho dessa célula é a apoptose. Tá? Então, numa célula somática normal, o que acontece? Eu nasço, essa célula nasce com um número de sequências na porção terminal, tá? Um telômero de um tamanho determinado. Conforme ela vai se dividindo, esse telômero vai diminuindo. Quando o telômero dela acaba, ou está muito próximo disso, isso é entendido como dano não reparável e a célula morre. Isso não é assim, não obedece esse ritmo bem linear em outras células. Células que dependem da sua capacidade replicativa. Um exemplo disso são as células tronco. Não as células tronco embrionárias necessariamente, mas também aquelas células tronco que a gente tem no organismo para repor células que a gente perde o tempo todo. Então, as células pluripotenciais que ficam lá na glândula gástrica, as células da base do epitélio respiratório que servem para formar novas células, a camada basal da epiderme, tá? As células progenitoras da medula óssea. Todas essas células expressam telomerase. Portanto, elas têm um potencial de duplicação maior. Tá? Elas ganham direito a mais etapas de ciclo celular e de replicação, para poder manter a função. Justamente por isso, esse ritmo de queda do tamanho do telômero é menor com o número de divisões celulares. A exceção a isso, a essa queda, acontece nas células germinativas. Células germinativas são praticamente células imortais. Tá? Da mesma forma que é o zigoto. Imortais no sentido, não no sentido de que elas não podem morrer, mas que não é o número de divisões que vai determinar a sua parada de ciclo. Ela vai continuar ciclando. A grande questão das células germinativas é que aquelas células germinativas que passam a compor o nosso organismo, uma vez formado o zigoto, a partir do momento que você tem formação de uma mórula e as células começam, de alguma forma, na etapa de blástula, a se organizar ou a se diferenciar, isso já representa uma perda de atividade de telomerase. É o preço que a célula paga por se especializar. Tá? Quanto mais especializada essa célula, menor a expressão de telomerase dessas células. Por isso que as células somáticas, em geral, não expressam. Existem algumas exceções só para isso. Tá? Isso aqui é uma forma muito interessante de você identificar, por exemplo, por que um indivíduo começa a envelhecer muito precocemente, como no caso da síndrome de Verner. Você pode ter um telômero muito curto de cara, e aí ele já começa a envelhecer muito rápido, porque ele começa a perder muitas células. Pensando nisso, fica fácil entender que uma das saídas seria você conseguir fazer expressar telomerase. Isso faria as suas células proliferarem e você sobreviver por mais tempo, as suas células sobreviverem por mais tempo. Muito antes da gente descobrir que telomerase existia, as neoplasias descobriram. Tá? Uma das mutações importantes para o desenvolvimento de câncer não é estritamente necessária, mas a gente vê em vários tipos de câncer, que é uma mutação que faz com que a área promotora, que está antes do gene da telomerase, que normalmente é silenciada na célula somática, seja ativada.
Quando ela é ativada, a célula começa a produzir telomerase e a reduzir o ritmo de queda do telômero, ou mesmo ela vai se dividindo e os telômeros dela vão crescendo em vez de diminuir, garantindo a essa célula que ela não entre em apoptose por conta do número de divisores, o que é fundamental para se manter uma divisão incontrolada como a que a gente tem nas neoplasias. Tá? Então, a ativação de telomerase, a gente vai ver isso no final do ano também, quando a gente falar de câncer, é um dos mecanismos de evasão da apoptose, para se evitar a apoptose, muito importantes para o desenvolvimento dos tumores. Professor, Tá certo? Oi. por que a evolução não selecionou uma alta atividade de telomerase em todas as células? Morrer é evolutivamente vantajoso? Certamente morrer é evolutivamente vantajoso, porque você tem todo um processo. Primeiro que se você não morre, você acaba tendo uma competição muito maior por alimento. Provavelmente espécies que porventura não morressem, elas chegariam a um momento em que você tem que fazer canibalismo. Você não teria nutrientes e condições de espaço para todas essas células. Outra coisa é que a ausência de morte em organismos complexos, como é o caso do ser humano, dos mamíferos em geral, representa o acúmulo, potencializa o acúmulo de outras mutações. Tá? Quando isso potencializa o acúmulo de outras mutações, a chance de eu ter problemas relacionados a isso é muito maior. A gente só vive hoje o tanto que a gente vive porque a gente manipula um pouco a seleção natural, senão a gente morreria infectado, morreria de outras coisas antes. Né? Não é à toa que o número de casos de câncer aumentou nas últimas décadas. Porque, na verdade, antes, câncer nunca passou a ser um problema de saúde, nunca foi um problema de saúde pública no mundo até o século passado, o século XX. Quando a população começou a envelhecer, começou a abrir espaço para outras mutações. Isso, obviamente, aconteceu não por causa da telomerase, aconteceu porque a gente inventou antibióticos, a gente inventou vacina. Mas, se você tivesse a telomerase em células normais, isso aconteceria do mesmo. Esse seria o problema. Eu perpetuaria um erro, eu favoreceria, não necessariamente perpetuaria, mas eu favoreceria a perpetuação de um erro. É o mesmo motivo pelo qual a gente tem uma dificuldade enorme de falar assim, você não tem como induzir telomerase nas células? Até tem. Mas se eu induzir telomerase, a chance de eu acumular a mutação e esse paciente pipocar de neoplasias é gigantesca. Tá? Então, não vale o preço de você viver mais, mesmo porque não é isso isoladamente que garante maior sobrevida. Esse é apenas um dos mecanismos. Tá? O segundo mecanismo importante por trás do envelhecimento está, por incrível que pareça, em aspectos ambientais, naquilo que está à nossa volta e que de alguma forma interfere no nosso sistema biológico. Esses mecanismos ambientais, o tempo todo, estão relacionados ao envelhecimento como um todo e são tratados em surtos. Né? Há uns 10 anos, mais ou menos, a gente entrou na fase do antioxidante. O antioxidante era a solução de todos os males. Né? Todas as meninas tinham 10 cremes antioxidantes, começavam a passar desde os 10 anos de idade, para combater envelhecimento precoce. Então, ninguém passava protetor solar, mas todo mundo passava antioxidante. Um negócio impressionante. E aí, da onde veio esse negócio? Isso tem fundamento? Tem. Dificilmente alguém lança uma coisa dessa coisa em larga escala, né, sem fundamento. E o fundamento está mais ou menos aqui. As lesões ambientais, danos ambientais, exposições ambientais quaisquer, levam a um aumento da produção de radicais livres. Aqueles mesmos radicais livres que a gente já produz em condições fisiológicas, que são normalmente quelados, né, ou inativados pelas enzimas constitutivas e induzidas no organismo, eles, quando estão em concentrações muito grandes, podem causar
danos a proteínas e a organelas. Isso é, você pode ter um processo de peroxidação lipídica, eu já discuti isso com vocês quando a gente falou de lesão celular com radicais livres, né? Você oxida os lipídios, altera a membrana, altera a função das organelas. Mas você pode ter também interação direta com proteínas, dificultando a função, o dobramento dessas proteínas para que elas exerçam a sua função adequada. Tá? Então, os proteoglicanos, que são aquelas proteínas de matriz extracelular, passam a reter menos água, o que explica a perda de turgor. Não é só isso que explica, mas é um dos mecanismos. Perda de elasticidade da pele por fragmentação de fibras elásticas. Tá? Muito comum em casos de exposição à radiação ultravioleta, que leva também à formação de radicais livres. Então isso tudo está relacionado, além de eu poder ter o dano direto do material genético. O dano de material genético entra naquela mesma categoria. Se tem reparo, a gente repara. Se não dá para reparar, se é muito grave, aquela célula vai morrer. Mas lembre-se que a partir do momento que a gente nasce, a gente já está gastando a nossa taxa de duplicação celular. Se eu tenho coisas que estimulam a perda, e eu estimulo ainda mais a replicação, essa renovação, o meu tempo, o tempo que eu vou usar para consumir aquela taxa de duplicação é menor. Então essas células vão parar de replicar mais cedo. Tá? Então aqui a gente tem alguns desses elementos. Um que é o nosso metabolismo respiratório normal, não tem como fugir. Mecanismo inflamatório. Um dos mecanismos efetores da inflamação aguda é a produção de radicais livres, também não temos como fugir. Mas tem um monte de outras coisas que nós temos, sim. Radiação ultravioleta, radiação ionizante, como raios-x, raios gama, tabagismo e poluição atmosférica como um todo. Tá? Seja o material particulado, sejam os gases oriundos da queima incompleta de qualquer combustível, seja industrial, seja veicular. Isso tudo leva de alguma forma ao dano ao material genético e a todo esse processo de potencialização da perda de células. Tá? Ou a interação com outras proteínas dificultando a sua ação. Eu tenho que tentar sempre corrigir o meu DNA. Se eu não corrijo, eu acumulo mutações e essa mutação, esse acúmulo de mutações vai levar à apoptose e vai favorecer a minha perda celular. Mas como eu falei, tudo tem ciclos. E os ciclos são baseados em algum experimento, em alguma descoberta. E aí, durante um tempo, até recente, isso é de uns 10 anos para cá, começou-se a discutir a restrição calórica. Não, porque restrição calórica combate envelhecimento. Está todo mundo comendo muito, muita caloria, uma nutrição totalmente desbalanceada. Se a gente restringir, a gente consegue melhorar. Da onde veio isso? De alguns estudos observacionais. E viram que pessoas que ingeriam uma quantidade menor de calorias tinham um aproveitamento melhor e acabavam envelhecendo mais tarde, vivendo mais ou não necessariamente tendo uma vida maior, mas manifestando menos os sinais de envelhecimento. Tá? E aí a busca foi, e é até hoje, tentar identificar quais são os mecanismos relacionados a isso. Um desses mecanismos é até que bem plausível e de alguma forma já evidenciado em outros estudos, em estudos animais e em estudos de doenças específicas, que é o papel da sinalização de fatores de crescimento. Nossas células precisam de estímulo para se manter vivas. Se elas não têm estímulo, elas não vivem muito. Né? O exemplo típico que eu sempre dou são os meus músculos. Eu sou um atleta do sedentarismo. Algumas células musculares minhas já devem ter se atrofiado nesse período. Isso é normal em qualquer organismo.
toda vez que eu utilizo e que eu tenho estímulo, são liberados fatores de crescimento que estimulam a célula a viver mais, a desempenhar melhor a sua função. E isso diminui o seu potencial de sofrer apoptose ou de sofrer algum tipo de dano específico, desde que isso seja equilibrado, né? A gente não está falando aqui de nenhuma atividade que vá no limite da reserva funcional. Nadadores de maratona aquática, não contam, né? Essas pessoas utilizam a capacidade, os triatletas utilizam a sua capacidade física no limite da reserva funcional. Isso acaba levando a outros danos, tá? Mas quando eu começo a perder essa sinalização de fatores de crescimento, isso favorece de alguma forma o envelhecimento celular. Agora, pode ser que a restrição calórica esteja associada a isso, quer dizer, que ela faça com que a gente use melhor o nosso aparato, principalmente o aparato energético. Sim, existem algumas evidências de que sim, tá? Que uma quantidade excessiva de calorias, principalmente de carboidratos, isso pode dificultar o processo de absorção, de resistência, ou de sensibilidade, na verdade, à insulina pelas células, e isso afetar a sobrevida celular. Mas, nesse processo de estudo, foram descobertas algumas proteínas, as sirtuínas. Sirtuínas são alguns elementos que parecem estar associados com dietas bastante equilibradas. Então, quando você tem uma dieta menos equilibrada e muito farta, você não tem muita liberação de sirtuína. Pelo contrário, quando a sua dieta é mais restrita às suas necessidades calóricas basais, você tem uma liberação maior dessas proteínas. Atualmente são 7 proteínas incluídas nesse grupo, mas vejam que elas têm um papel bastante interessante do ponto de vista de reserva funcional. Se a gente está falando que usar os tecidos é bom, essa é uma mensagem importante. O nosso organismo é uma das únicas máquinas que se beneficia do uso e não se deteriora com o uso, desde que esse uso seja equilibrado. Tá? A falta de uso é um problema do organismo, mas o seu uso equilibrado não. Então, por exemplo, a ativação dessas sirtuínas pode levar no cérebro a uma redução da neurodegeneração. Você tem menos perda neuronal nesses indivíduos. Como que isso acontece? Isso pode acontecer de diversos jeitos. O principal mecanismo de ação dessas sirtuínas é esse aqui, ó, estabilidade genética. Ela ativa o dobramento nas histonas. As histonas se aderem mais fortemente ao material genético, o empacotamento desse material é melhor, o que dá mais estabilidade. Portanto, reduz a quantidade de danos. E se reduz a quantidade de danos, favorece a sobrevida da célula. Tá? Mas ela pode atuar em outros aspectos. Por exemplo, no estresse oxidativo, eliminando alguns radicais, na síntese de mitocôndrias dentro de uma célula. Criar mitocôndria é importante, principalmente para células que são altamente ativas do ponto de vista metabólico. Por quê? Porque eu consigo fazer uma fosforilação oxidativa mais equilibrada, mais equacionada se eu tenho mais mitocôndria. Tá? Isso é muito importante para músculo e sistema nervoso, por exemplo. Eu posso ter uma resposta inflamatória mais regulada, tá? E uma melhor sensibilidade à insulina. Se eu tenho mais sensibilidade à insulina, isso é muito bom porque eu uso melhor a energia nas minhas células-alvo e acabo armazenando menos essa energia, tá? Fazendo menos lipídios de armazenamento que podem ter efeitos deletérios, como por exemplo LDL colesterol ou os próprios lipídios que vão se acumular no tecido adiposo.
Então, no sistema nervoso central, eu tenho redução da neurodegeneração, porque eu tenho um material genético mais estável. No músculo esquelético, eu tenho mais mitocôndria, eu utilizo melhor os ácidos graxos livres e eu tenho uma ação melhor da insulina, por conta daquele efeito que eu falei de redução da resistência e melhora da sinalização da insulina para a célula. Tá? Se eu tenho um músculo em melhores condições, é mais fácil de eu usar esse músculo. É mais fácil que esse paciente seja ativo ou desenvolva algum tipo de atividade osteomuscular, tá? Que vai, por outro lado, preservar a sua reserva funcional, já que você vai ter uso e condicionamento. Além disso, essas sirtuinas parecem de alguma forma estar relacionadas a uma redução do crescimento neoplásico. Não se sabe o mecanismo pelo qual isso é feito, tá? Mas alguns estudos mostraram a redução do crescimento das células tumorais em cultura quando expostos à sirtuina. Eu tenho um aumento da secreção de insulina pela célula beta, então além de eu liberar mais insulina, eu uso essa insulina melhor, então não é uma simples questão de captar glicose e evitar os efeitos adversos da glicose circulante no sangue, tem efeitos adversos, principalmente em altas doses, é o que leva ao problema do diabetes, vocês vão ver isso quando a gente estudar a fisiopatologia do diabetes, mas eu também tenho um aumento da produção. Então eu acho, essa sirtuina consegue agir em duas frentes, aumentando a produção e melhorando a utilização. Tá? No fígado, há uma melhoria do metabolismo hepático, uma transformação e um melhor perfil lipídico sintetizado e metabolizado aqui. Então eu produzo mais HDL e colesterol do que LDL, tá? E também eu reduzo a quantidade de lípides de armazenamento no tecido adiposo. Além disso, muita mitocôndria. De novo, aqui é bom porque o fígado é um órgão metabolicamente muito ativo, né? No tecido adiposo, eu diminuo não só o número de células adiposas, como também a quantidade de gordura dentro daquela célula adiposa. Tá? Reduz a inflamação intestinal por modular a resposta inflamatória e tem um efeito cardioprotetor. Um efeito cardioprotetor, quando a gente fala efeito cardioprotetor sem explicar o que é, fala assim, desconfie que é porque não se sabe o mecanismo. Tá? Porque eu podia falar, melhora o débito cardíaco, melhora a condução do estímulo cardíaco, ou melhora a complacência do miocárdio. Não, nada disso, a gente não sabe. O que se sabe, os estudos ainda são preliminares, mostram que os animais, esse é um estudo de animais especificamente, que são expostos a uma doses maiores de sirtuina, têm menos eventos cardíacos em condições semelhantes nos dois grupos. Tá?